E ainda sobre os atos criminosos do 8 de janeiro, servidores do Senado identificaram mais 23 pessoas que invadiram o Congresso. Fontes relataram à CNN que um relatório vai ser apresentado para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Essa vai ser a segunda representação apresentada pelo Senado à PGR. A identificação dos criminosos busca garantir indenização pelos danos causados ao patrimônio público. Cabe à PGR analisar o pedido e apresentar ou não ações contra os identificados. E foram divulgadas hoje imagens inéditas da invasão e do ataque ao Supremo Tribunal Federal. São essas imagens que estamos vendo agora. De acordo com a apuração da produtora da CNN, Gabriela Coelho, os responsáveis pela segurança citaram que o não fechamento da esplanada foi crucial para o ataque e que não existiu revista. Essas imagens já foram enviadas para a Polícia Federal. Muito bem, vamos ao debate aqui. Essas novas imagens podem levar a novas prisões. Paulo Cruz, eu começo com você. A Procuradoria-Geral da República, ela vinha sendo bastante criticada pela complacência com o bolsonarismo de uma maneira geral, tanto com Jair Bolsonaro, quanto com os filhos dele, que são parlamentares, quanto dos seus aliados políticos. E agora, diante de toda essa pressão, dessa reação institucional que uniu ali Supremo Tribunal Federal, Congresso, Poder Executivo, ela está indo a reboque na pressão, está atuando. Augusto Aras disse que não, que já estava fazendo há muito tempo, tem muita gente que olha assim e não acredita. E agora a gente vai vendo as pessoas sendo identificadas. Qual é a sua expectativa? Bom, eu acho que não tinha como ele, dessa vez, tergiversar, né? Então, quer dizer, ele se viu pressionado e teve que agir agora, de uma vez por todas, mesmo porque o Bolsonaro não é mais o presidente. Agora, o que ainda me causa uma dúvida é a seguinte, eu estou com pressa de saber quem mandou fazer tudo o que foi feito, né? Tem que ir atrás dos mandantes. Não adianta pegar a raia miúda, primeiro que eles não vão ter nem dinheiro para indenizar o Estado e tal em relação a isso. Claro, eles têm que ser presos também, mas eu estou sentindo falta de uma investida maior em quem bancou isso, né? A gente ainda não sabe, já se passaram aí um mês, acho que foi, né? Então, a gente não sabe quem mandou. Tem lá uma pista aqui, outra ali, pega uma aqui, outra ali, mas tem mais gente. Precisa chegar, de fato, em quem financiou aquilo. Aquilo foi um ato financiado. Paulo, essas investigações estão sendo feitas. Que ótimo, mas pela assim... Polícia Federal, pelo Ministério Público, que são investigações mais delicadas. A gente viu várias medidas de busca e apreensão, isso aí é para coleta de provas, as informações que a gente tem dentro da PF, da PGR, é que isso está sendo feito. É que é mais complicado você reunir as provas do que você simplesmente pegar as imagens e identificar as pessoas que estavam ali quebrando. Mas eu acho que está... Exato, mas eu acho que dentro dos investigadores existe essa clareza. Eu acho que, assim, não vai ser tão rápido, mas estão em busca dessas pessoas. Tomara, porque assim, a gente aí começa a cair naquele esquecimento natural do brasileiro. Então, daqui a pouco a gente já não fala mais no assunto e aí corre-se o risco das coisas esfriarem, entrarem naqueles velhos acordos que a gente vê acontecer aqui no nosso país e as pessoas, de fato, que financiaram esses ataques grotescos, elas fiquem soltas, né? Livres. Então, assim, eu espero realmente que essas investigações avancem e cheguem a quem, de fato, merece ser preso e merece passar uma boa temporada na cadeia, que são os financiadores desses atos. Vamos ver o que vai acontecer. Uchoa, certamente há financiadores para acampamento, a gente viu a própria estrutura das tendas, debateu aqui nesse programa, tinha massoterapia, churrasco, tenda religiosa, uma série de tendas ali com toda uma estrutura para eles ficarem acampados. Agora, isso é uma coisa, a invasão é outra, também na esfera da responsabilização jurídica, tudo é bastante delicado. Agora, será que realmente todas aquelas pessoas envolvidas na invasão e na depredação, elas estão ligadas a financiadores? Eu pergunto isso porque há também o fator bolha.
o fator de muita gente ser ligada no WhatsApp, o fator de muita gente estar habitando uma realidade paralela, baseada em desinformação, pessoas que saíram do mundo real, que rejeitam qualquer informação que seja incômoda ao seu grupo político e que estavam lá acreditando que são do grupo do bem contra o mal também. É preciso fazer todas essas distinções ao longo de um processo bastante delicado, né? Não, você tem toda a razão, Felipe, no sentido que a gente viu muita vovozinha, vovozinhos, que de fato, por mais que estejam errados, estão super errados, mas você nota mais esse viés que você está falando aí, talvez de pessoas que foram muito mais, né, nessa quase bolha, lavagem cerebral que a gente está vivendo, e por isso que eu acho, inclusive, a investigação, ela não pode ser simplesmente na área de quem pagou o ônibus, de quem pagou a pizza, para não acabar em pizza. Ele tem que ser também em cima da área de comunicação. Se a gente lembrar bem, Ruanda, o famoso massacre da Ruanda, foi uma rádio, né, que ficou incitando as pessoas a fazer aquele horror. Se a gente pensa também o ataque lá do Capitólio, também houve uma estrutura de comunicação para levar aquelas pessoas, né, e criar o clima para que aquilo acontecesse. Isso também tem que ser investigado. Eu acho que o Paulo tem toda a razão de que, por enquanto, a gente ouve mais, né, e ver mais a cara de muitos pobres-diabos ali que estavam ali, alguns deles, e menos a cara de quem? Mas peraí, quem era o dono da empresa, do ônibus? Tem o nome de uma empresa de ônibus, mas não tem a cara do sujeito. Então, eu acho que isso passa uma imagem ruim, talvez, para a sociedade, de que o horror que foi feito, quer dizer, o ataque que foi feito à democracia da gente, tem que, de fato, ser o tempo todo mostrar quando essa investigação está sendo feita, e está sendo feita, eu concordo com o que ela disse, com a Raquel falou, está sendo feito um bom trabalho, mas eu acho também que há, da parte do ministro da Justiça, do Flávio Dino, um cuidado especial, porque a verdade é que o judiciário, nos últimos anos, também, de Lava Jato, com Sérgio Moro, etc., também teve seus momentos pouco felizes em relação a coisas mal feitas. Então, eu acho que é mais importante demorar um pouco mais, mas fazer bem feito, ainda que, concordo com você, Felipe, que não seja o caso de prender todo mundo que foi ali, porque até eu acho que não teria o cabimento, mas muita gente eu acho que tem que ser presa assim. Mas eu acho que o tempo é necessário para que esse trabalho seja bem feito. Eu acho que está sendo bem feito até agora. A gente estava mostrando aí as imagens do ataque ao Supremo Tribunal Federal, né? São imagens novas, aos poucos vão sendo resgatadas todas as imagens feitas naquele dia e a gente vê cada episódio ali específico de depredação em cada prédio dos três poderes. Algo a complementar, Sambrana? Eu acredito que... Você falou até, fiquei em dúvida se isso as pessoas vão esquecer, vai ter acordo, não vai. Eu acho que dificilmente o governo e as instituições vão esquecer esse episódio. Não vão deixar barato. Pode demorar, pode levar meses, anos, mas eles serão culpados não, né? Serão investigados e vão para a justiça. E aí sim, eu acho que vai ter punição. Eu acho que dificilmente o governo vai deixar barato isso. As instituições, o STF, o Congresso, esse ataque conseguiu fazer com que ninguém estava conseguindo, que é unir as instituições. Uniram o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, o STF e o governo federal, em um único objetivo, que é descobrir quem foram os mandantes, identificar os culpados, levar a julgamento e punir exemplarmente. Concordo muito com o Sambrana, porque você tem o STF, o clima todo lá, quando a gente conversa com os ministros, é de se sentir sob o ataque. O Executivo se sentiu dessa forma, o Congresso, porque efetivamente os três poderes foram invadidos. Isso aconteceu no início do governo. Então, nós não temos uma perspectiva de troca de poder em que volte esse grupo de extrema-direita para o poder, não. Nós temos 4 anos para que essas investigações sejam levadas a cabo. E isso foi algo que nunca aconteceu no Brasil. É um marco, um choque muito grande, sem falar o que as imagens demonstram. A maioria das pessoas não se cobriu. Identificar quem vandalizou é muito simples e punir também. Pelo que a gente ouve dos investigadores, tem muito rastro sobre o financiamento. Tem imagens nas redes sociais de pedidos de Pix,
para financiar os ônibus, eles já chegaram em muita coisa. Quem são esses coordenadores, né? Exato. Que é o peixe grande, como o Paulo falou. O que é o mais difícil é você chega muito facilmente em quem vandalizou. Um segundo passo ali de um financiamento mais simples também não é difícil de chegar. A gente já teve algumas prisões a respeito disso. O mais difícil é chegar na cadeia de idealização disso, e se isso envolve o círculo mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. E aí estamos falando do decreto golpista achado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Fazer todos esses links e chegar e conseguir responsabilizar, se houver responsabilidade, o entorno e, eventualmente, o próprio presidente Jair Bolsonaro, aí sim é o grande desafio. Deixa eu fazer uma provocação a você, Paulo Cruz. A postura do governo Lula. Quer dizer, o que tem de pragmatismo, daquilo que precisa ser feito, daquilo que é a parte técnica, e o que tem, ou eventualmente pode ter, ou é um cuidado para o governo Lula tomar em termos de exploração política, de usar isso sempre como contraponto? Eu acho que é um desafio, né? Um desafio, inclusive, para o próprio Lula, que ele é alguém que está sempre no palanque. Então, assim, ele gosta de discursar, ele gosta de... E esse momento é bastante propício para ele ficar fazendo um monte de discursos por aí. Então, eu acho que ele precisa equilibrar isso para não ficar mesmo com essa pecha de que existe um uso político muito intenso desse evento, né? Então, claro que tem, porque, como eu falei, o Lula gosta de fazer isso e ele vai se aproveitar, e claro, qualquer um se aproveitaria de um momento como esse para consolidar o seu poder e a sua necessidade de governar, né? Agora, é preciso, como eu falei, ter cuidado. O Lula precisa equilibrar isso, ele precisa acompanhar de perto. Tem outro fator também, né, que a gente acabou de falar aqui, o governo está começando. Então, o presidente precisa viajar, eu acho que está por aí e tal, então ele não pode ficar concentrado nisso. Então, ele tem que delegar e tem que, né, botar o governo para funcionar. Então, eu acho que não dá para tergiversar. Esse assunto vai ser assunto durante muito tempo ainda. Então, quer dizer, não só ele, mas daqui a pouco volta o ano legislativo. Então, quer dizer, os parlamentares vão subir na tribuna, esse assunto vai povoar os discursos durante muito tempo ainda. E eu acho bom, porque aí evita aquilo que a gente acabou de dizer aqui, que é das pessoas esquecerem, né? Então, isso tem que ser mesmo martelado. A gente não pode esquecer disso nunca mais. E, claro, a sociedade ficar atenta com o uso estritamente político desse evento nefasto do 8 de janeiro. Então, se a gente tiver esse cuidado, acho que a gente chega a um bom termo. Diga, Sambra. Você está falando do começo do governo Lula. Eu acredito até que esse evento fez com que o Lula acelerasse o modo como ele ia lidar com as Forças Armadas. Porque o começo do governo ele começou muito pisando em ovos com as Forças Armadas. Depois desse evento, que deu chancela para ele ir para cima das Forças Armadas. Para cima, que eu digo, é mostrar, olha, eu sou o comandante em chefe, eu sou o chefe do Estado e tem que ser desse jeito. Então, eu acho que isso acelerou também o posicionamento do Lula diante das Forças Armadas. Uchoa, como é que você vê aí esses desdobramentos, a exploração política, o que é realmente pragmatismo, a questão técnica e até onde você acha que esse assunto vai ser levado com uma nova legislatura, com parlamentares de oposição, ao mesmo tempo em que, como o Paulo falou, o governo precisa lidar com problemas concretos, quer dizer, uma crise econômica permanente, a gente está vendo aí legado de gestões anteriores também, povo Yanomami, tem uma série de questões de saúde pública e outras com as quais o governo precisa lidar. Então, como é que vai ser administrar tudo isso? Eu acho que a gente tem, na verdade, até uma história muito parecida, né? O que aconteceu nos Estados Unidos foi muito menos ruim do que aconteceu com a gente, porque lá só foi atacado ali o Congresso, não foi atacado nem o Poder Executivo, nem a Suprema Corte. Então, o nosso caso é muito mais grave. E nos Estados Unidos, eles ainda estão com a investigação e as punições acontecendo agora, 2 anos depois. Então, eu acho que existe um lado, que é um lado, como você falou, técnico, quer dizer, judiciário, das investigações e das punições. Agora, gente,
esse ato é o ato mais político que existe da nossa história, no sentido de ataque à democracia, é uma coisa de um simbolismo, de uma violência que é política pura. Não dá para a gente fingir que isso é uma depredação. Não, não é uma depredação. Isso é um ataque político e, portanto, tem que ser tratado como política, sim. Quer dizer, e aí, voltando ao que o Paulo falou, quer dizer, vão ter deputados que apoiaram isso, que disseram muita coisa que ajudava a levar essas pessoas para esses lugares. Esses deputados estarão no Congresso, né, nesses próximos tempos. Né? Essas pessoas serão responsabilizadas também. Né? O quanto isso vai servir como um freio, né, a esse extremismo que estava um pouco assim solto também na nossa política, né, porque há um limite de ser oposição. Né? E esse limite foi claramente estraçalhado nesse episódio do 8 de janeiro. Então, eu acho que tem que se falar de política, sim, mas como você falou, obviamente, o Lula está no começo do governo, tem 4 anos pela frente, e isso vai ficar como uma marca, sim, mas é claro que tudo que tem que ser feito vai muito, muito, muito além do que a gente não vai poder ficar conversando sobre isso o tempo todo. Mas eu me lembro, por exemplo, da CPI da Covid, né, que foi uma coisa que durou menos tempo do que vai durar provavelmente essas investigações, e aquilo teve um impacto muito grande, diariamente, para as pessoas perceberem de que maneira essa nossa democracia foi atacada e quanto esteve perto, de certa maneira, de ser destruída. Obrigado, Show.